Estão prontos para a receita? Olha só, é uma trufa. Trufa, você sabe que é uma mistura de chocolate com creme de leite. Isso em qualquer lugar, então não tem muito como fugir disso. E essa receita, ela é muito fácil de fazer e ela é muito tranquila. Mas eu preciso que você tenha em mente que a gente está em cidades diferentes. Então pode ser que a sua marca de chocolate seja diferente da minha, pode ser que o seu creme de leite seja diferente do meu. Então tenha sempre a mente aberta que você faz a receita e se ela ficar muito dura, você põe uma gotinha de creme de leite, se ela ficar muito mole, você põe um pouquinho mais de chocolate, que é isso que vai deixar ela equilibrada. Mas eu já testei essa receita várias vezes, em várias temperaturas, com essas marcas que eu tô trabalhando aqui, funciona super bem. Então acredito que não seja um problema aí pra você, mas eu sempre vou falar essas dicas aí pra vocês pra poder te ajudar. Aqui eu tô trabalhando com chocolate branco, estou trabalhando com creme de leite e estou trabalhando com creme de avelã, tá? Que é Nutella, Barillon, enfim, um creme de avelã de boa qualidade, tá bom? O chocolate que eu tô usando é nobre. Quando eu digo nobre, é aquele chocolate que é próprio para fazer casquinha de ovo. Então, assim, se você pegar a barra de chocolate e atrás dela tiver dito como faz para temperar ele é o chocolate ideal para você trabalhar, tá? Então é um chocolate bom. Não use aquele chocolate que é cobertura, porque aquele chocolate, ele não é gostoso para esse produto, tá? Ele serve para várias coisas. Eu vou usar, inclusive, nessa aula ainda, mas não para isso. Para fazer a massa, tem que ser um produto de qualidade. O creme de leite que eu tô usando é creme de caixinha, tá? UHT de caixinha. Esse daqui, ele é 17%. 17% é uma quantidade boa de gordura que a gente trabalha para a trufa não ficar oleosa demais. Se eu colocar um creme de leite 20 ou 25%, ou mesmo um creme de leite fresco, que vai ter ali em torno de 40, 45% de gordura, aí ela tende, com a gordura da minha Nutella, ou do meu creme de avelã, ela tende a sorar, daí fica uma coisa com muita, muita gordura, a trufa não aguenta, ela acaba soltando esse soro. Então toma só esse cuidado de manter essa proporção. Não use o creme de leite de lata, mas se usar você tem que tirar o soro. Mas não use, não tem por que usar um creme de lata nesse tipo de receita, usa da caixinha mesmo, tá? Então a gente vai fazer essa receita com o seguinte, você vai pegar um potinho de vidro, aqui. Eu vou misturar, tá? O chocolate, que eu já deixei picado, tá? Opa, grudou ali, empurrei ele pro fundo. Aqui. Eu empurrei para caber tudo e acabou que ele se juntou. Eu vou colocar o creme de leite. Eu vou até pegar uma espátula aqui para raspar bem o meu potinho. Aqui. Assim a gente não tem desperdício e também não dá erro na receita, né? Porque às vezes a gente deixa tanto no pote que a receita acaba não dando tão certo. E aí a gente vai colocar também aqui o nosso creme de avelã. Também vou raspar com a nossa espátula. Tudo junto, tá? Não tem segredo. A gente vai pegar esse chocolate aqui com essa misturinha e vai levar pro micro-ondas, tá? Então levar pro micro-ondas para derreter. Você pode fazer na panela? Pode. Não tem necessidade de ser em banho-maria, mas daí fogo baixo, com bastante cuidado para não queimar, tá? Mas micro-ondas hoje em dia todo mundo tem, né? Então não tem por que não fazer isso no micro-ondas. Aqui o segredo é o seguinte, a gente vai colocar ele para derreter mais ou menos 2 minutos. Pode ser mais, pode ser menos, de acordo com a potência do seu micro-ondas. Então, mas não põe direto. Põe um, mexe um pouquinho, põe mais um, mexe um pouquinho. Se tiver já bem quase derretido, mas ainda com os grumos, volta mais uns 20 segundos. Não deixa ele ferver. Essa trufa, ela não pode ser fervida. Se ela ferver, você estragou ela. Ela vai virar como se fosse uma balatofe. Ela fica até que boa, mas não para esse tipo de produto que a gente quer. Então não pode ferver. Não precisa colocar o micro-ondas em potência média. Só põe lá dentro e liga. Ah, mas tem chocolate que tá sem contato com creme de leite. Não tem problema. Põe 1 minuto, mexe, daí já vai começar a misturar. Mais 1 minuto, mexe e você vai ver que as coisas vão funcionar. Eu vou levar no micro-ondas que não tá aqui na minha salinha e já trago ele derretido para vocês verem.
Então, está derretido. Quando você olhar para a tua trufa, você consegue observar que ela ainda tem umas bolinhas brancas no meio? Isso aqui é chocolate, tá? Então, o próprio calorzinho dela vai derreter. Mexe com suavidade, não bate ela, porque se você bater, ela pode ser que solte esse soro que a gente não quer, que ela fique soradinha. Se acontecer de sorar e de ficar com uma... Você vai ver, quando a gente diz sorar, parece que a trufa tá chorando, ela sai uma gordura em volta dela, tá? Se isso acontecer, coloca um pouquinho mais de creme de leite e volta lá, ou só coloca a mistura que ela provavelmente deve voltar a melhorar, tá bom? Porque o que faz ela sorar é o excesso de gordura, tá? Então, coloca lá que ele provavelmente vai te ajudar a dar uma equilibrada. Ó, tá prontinha a nossa trufa, tá totalmente derretida, tá totalmente uniforme. E agora eu vou deixá-la esfriar. Para isso, eu vou colocar ela em outro recipiente. Só que se eu pegar ela e virar nesse recipiente aqui, seja um prato, enfim, o que você tiver em casa, não precisa ser necessariamente esse recipiente que eu tô usando aqui, mas se você simplesmente jogar nesse recipiente, na hora de trabalhar ela vai grudar tudo no fundo. E você tem desperdício, porque ela vai estar mais firme tudo e você não vai conseguir trabalhar bem com ela. Então a dica que eu te dou é você pegar esses saquinhos de micro-ondas que você compra em supermercado, casa de embalagens, enfim, tá? Eu pego um saquinho de micro-ondas, eu não uso plástico filme porque ele é muito fininho. Se eu usar um plástico filme, ele pode grudar na minha trufa, tá? Então, para evitar isso, ó, eu abro meu saquinho, coloco ele aqui e agora sim eu vou despejar a minha trufa aqui dentro. Deixa eu tentar virar de frente para vocês. Eu fecho ela, ó, não preciso nem colar com durex, tá só fechadinho aqui, e vou deixar assim na geladeira até a gente finalizar. E agora, os ingredientes que a gente vai precisar, então, para cobrir a nossa trufinha de Ferrero Rocher. A gente vai precisar de chocolate, é o chocolate cobertura, tá, gente? Que é aquele fracionado, enfim, esse aí que a gente usa para cobrir ele. Vamos usar flocos de arroz, vamos usar também avelãs inteiras e um pouquinho de amido de milho. Então agora a gente vai enrolar nossas trufas. Eu acabei de tirar elas da geladeira, fiz agora há pouco, eu não tô fazendo essa receita de um dia pro outro não, tá? Ela ficou aqui na geladeira, eu acredito que umas 2 horas mais ou menos, e tá prontinha pra gente trabalhar. Se ficar de um dia pro outro é melhor, ela fica ainda mais firme pra você poder trabalhar, tá? Ó, o nosso plastiquinho em volta, ele possibilita então que a gente tenha a trufa bem fácil de tirar. E isso é bom porque facilita bastante pra você aí, ó. Você não tem desperdício, não fica tendo que raspar um monte de prato, um monte de coisa. Ajuda bastante o seu trabalho. Eu vou utilizar luva de vinil, tá? Tamanho M. Sempre que você for enrolar docinho, não adianta. Tem que ser de vinil, você não pode trabalhar com outro tipo de luva. Aqui... estou colocando ela aqui na minha mão e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pesar. Eu acho que tamanho bom aqui vai ficar umas 13 gramas. Você vai só pesar, você não vai enrolar ainda, tá? E para facilitar a sua vida, pegue uma espátulazinha, porque daí você vem cortando mais ou menos do tamanho que você precisa. Pensa nisso, porque o teu corpo é quente e a trufa ela é chocolate. E chocolate, ele derrete, né? Então, se você fizer ficar segurando muito tempo para poder chegar no peso ideal, provavelmente ele vai ter derretido antes mesmo de você conseguir trabalhar com ele. Ó. Aqui até eu coloquei 15 gramas, tá? Eu vou por aqui. Ela ainda tá meio molinha, porque tá feita no mesmo dia mesmo. Se fizer de um dia pro outro, você não tem esse problema. E outra coisa também é que essa sala aqui, onde a gente faz as gravações, aqui é uma sala muito quente. E, novamente, chocolate e calor são duas coisas que não são muito amigas. Então,
Sempre tente trabalhar com trufas ou no período da manhã, logo cedo, ou no período da noite, se você trabalhar à noite. Eu particularmente não gosto dessa possibilidade de trabalhar à noite, mas tem gente que prefere, né? Ou melhor ainda, se você tiver um ar-condicionado, aí você não tem problemas com trufa na sua vida, tá bom, gente? É um investimento que vale a pena. A hora que sobrar um dinheirinho, quando você começar a fazer os seus reinvestimentos no seu negócio, o ar-condicionado é algo no qual você pode pensar com muito carinho. Agora, a avelã que você tem aqui, ela tem que ser torrada, tá? Na aula que vem, eu vou te falar como que você deve proceder para torrar essa avelã. Então, por enquanto, só saiba que você está usando uma avelã torrada aqui e sem casca para você poder rechear a sua trufa de Ferrero Rocher. Então, eu vou colocar uma em cada uma das nossas trufinhas. Olha só que belezinha, tá? E o nosso amido de milho, ele vai entrar nesse momento porque eu preciso fazer uma pequena película nela, até para eu poder banhar ela no chocolate. Então, eu coloco ela aqui, eu pego um pouco de amido, eu vou esbranquiçar a minha mão, tá? Ó. Eu gosto até de deixar um pouco de amido na mesa, próximo a mim, porque daí eu só bato ali e reponho quantas vezes eu precisar. Eu venho com a minha trufinha, ó, e passo ela de forma que ela fique esbranquiçada. Não branca, tá? Eu não quero inserir o amido de milho como um novo ingrediente na minha trufa, mas eu quero que ele faça uma peliculazinha, para que ela não cole no prato, assim como tá colando aqui, por exemplo, que eu coloquei direto no prato, então ela começa a colar. Então, pra gente não ter esse problema na hora que eu for banhar no chocolate, eu tenho que passar por esse processo aqui de colocar um pouquinho de amido em volta dela para que ela não cole. Ó, assim ela fica soltinha, tá? E como tá bem calor, às vezes você precisa dar uma reforçadinha, então colocar um pouquinho mais ali só para não ter perigo. Estão enroladinhas. Se tiver muito quente na sua cidade, põe na geladeira um pouquinho antes de cobrir. Mas eu não vou fazer isso, apesar de estar muito quente aqui hoje, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um novo parzinho de luva. Como a minha mão tá úmida, eu vou passar um pouquinho de maisena na minha mão, senão ela não vai entrar. Minha mão tá úmida porque eu passei um paninho úmido ali na minha mão, tá? Não porque ela tá suada, porque eu limpei a minha mão mesmo. E aí, ó, coloco aqui dentro. Opa! Errei o lado, né? Mas tá tudo bem. Olha só. Eu já deixei o meu chocolate derretido aqui, tá? E como tá muito calor, ele tá derretido há alguns minutos, ele não endureceu. Porque realmente hoje tá quente aqui dentro. Nesse chocolate, eu vou agregar os flocos de arroz. É meio que a olho, tá? Eu coloquei uma quantidade na receita que vocês vão receber no e-mail, mas não coloca tudo de uma vez, não. Coloca um pouco. Daí, se você vê que ele ainda não tem bolinhas por tudo, que nem aqui, ó, eu olho e eu vejo que lá embaixo ainda o chocolate tá liso, ainda não tem bolinhas, então eu ponho mais um pouquinho. Assim. O importante é que ele esteja com bolinhas por tudo. Se você quiser triturar uma avelã e misturar aqui também, você pode, ficar uma delícia. Inclusive o Ferrero Rocher mesmo, original, ele não é feito com flocos de arroz, ele é feito com a avelã triturada no chocolate. Mas isso encarece bastante o valor final do produto. Então avalia se é o caso de você fazer isso ou não. Isso. A gente aqui faz com flocos de arroz mesmo, porque como ele tem bastante sabor de avelã na massa e tem uma avelã dentro e tudo, assim, os clientes sempre dizem que parece bastante com Ferrero Rocher. Então, confia nos clientes, que eles dizem é o que tá valendo. Eu posso pegar isso e banhar com o garfo, mas eu prefiro fazer assim, colocar a minha mão e me sujar.
Quando eu molho a ponta do meu dedo, eu posso vir com a trufa e fazer esse movimento aqui. Ó lá. E solto ela. Olha que belezinha. Aqui, ó. Você vê que assim, apesar de estar muito quente, se eu fizer movimentos rápidos, ele não vai ter muito problema, a trufa não vai derreter, apesar de molezinha que ela está nesse momento ainda meio macia. Mas o segredo é eu sujar uma mão só, porque daí eu tenho a outra mão para me passar o docinho, senão tudo vira uma grande meleca. E assim que eu terminar, eu raspo a minha luva no potinho para poder guardar esse chocolate. E esse chocolate que tá com flocos de arroz, eu consigo reutilizar sim, tá? Então, se tiver outra encomenda com flocos de arroz, eu posso usar o mesmo chocolate, que ele vai ter ainda uma crocância, não tem problema nenhum. Eu já fiz isso algumas vezes e funcionou. Então, agora a gente tira a luva. Esse chocolate aqui eu vou guardar, eu vou deixar aqui, depois eu guardo. A de Ferrero Rocher, ela está pronta e ela tem uma validade aí de perto de uma semana, então ela é bem tranquila para você fazer em relação à validade. E eu vou te falar que ela é uma delícia. A gente vai tirar as trufinhas daqui, elas já estão prontinhas e eu vou colocá-las num pratinho aqui pra gente poder apreciar a sua beleza. Olha lá. Só que como eu sou gordinha e eu não resisto, eu preciso provar uma dessas aí. Alguém quer ver ela por dentro para saber como é que é? Deixa eu pegar aqui só um pratinho para eu poder apoiar ela aqui. Opa, o pratinho tá meio grande, mas serve. Olha só, fiquei com a minha mão com chocolate aqui ainda. Nossa, olha isso, gente. Eu vou abrir até aqui perto da câmera para vocês poderem ver. Olha que delícia. Apetitoso, né? Derrete na boca. Não tenho palavras para definir o sabor que tá essa trufa. Gente, se você gostou dessa receita, comenta, faz ela, me conta, que eu tenho certeza que vai poder ter muita gente aí aprendendo essa receita e fazendo.